Bom, meus amados, começando mais uma reflexão bíblica neste dia abençoado feito por Deus. A nossa reflexão deste dia, nós estaremos falando sobre a tentação de Jesus. No capítulo 4, do versículo 1 até o verso 11, o Evangelho segundo escreveu Mateus vai estar falando desta tentação. E vamos tirar algumas lições maravilhosas desse texto, né? Então nós percebemos que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A tentação de Jesus foi composta por propostas para que ele assumisse totalmente o controle de tudo e de todas as coisas. Mas o que percebemos é que Jesus, ele era controlado pelo poder da oração e também pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos perceber as propostas do inimigo. O que é que ele propõe para Jesus, que também propõe para todos os seres humanos da face da terra e principalmente os seguidores de Jesus. Então, qual foi a primeira proposta de Satanás? Está no verso 2 e o verso de número 4. Diz o texto: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira proposta de Satanás para Jesus era que Jesus pudesse ter o controle das coisas, que Jesus pudesse ter o controle de todas as coisas, que dominasse, que pudesse ordenar, que pudesse ter em mão esse controle. Você percebe a artimanha de Satanás a quanto essa proposta. Nós bem sabemos que Deus é o controlador de todas as coisas, tá certo? Deus comanda os céus, Deus comanda a terra, Deus comanda a natureza, os répteis, os animais, Deus comanda os seres humanos, as aves, os peixes, enfim, temos diversas passagens bíblicas nos mostrando que Ele é o comandante de tudo. O que Satanás queria, na verdade, era jogar Jesus contra Deus, dizendo que agora o controle das coisas não estaria mais em suas mãos, mas nas mãos de Jesus de Nazaré. Então essa foi a primeira tentação, a primeira proposta para que Jesus pudesse controlar, transformar as pedras em pães. Jesus podia fazer isso, sim, Senhor, mas ele preferiu deixar todas as coisas no controle de Deus. Então não se preocupe, todas as coisas estão no controle de Deus. Nunca queiramos assumir o controle, porque o controle nunca vai estar em nossas mãos, e sim nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E qual foi a solução que Jesus encontrou para vencer, controlar sua mente, para que não fosse assim vencido pelo diabo ainda no deserto? Nós sabemos que quando nós queremos controlar as coisas, nós deixamos, tá certo? Nós impedimos o agir de Deus. Quando tomamos posse, quando assumimos o controle das coisas, nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Então, portanto, nós não devemos temer. O Salmo 46, ele vai dizer: ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Então isso significa dizer que Deus está no comando, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E por fim, o mesmo Salmo vai dizer, no verso de número 10 do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus está no comando, é por isso que ainda estamos aqui. Amém, pessoal? Então, presta atenção
Preste atenção na segunda proposta que Satanás fez para Jesus. Perceba que ele tentou isso lá nos céus e não deu certo. No verso de número 5 e no verso de número 7, diz que o diabo o transportou à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo no templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e ao teu respeito, e tomar-te-ão, olha só o que ele está dizendo, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em algo ou em alguma pedra. Perceba que agora Satanás quer que Jesus tome o controle de si mesmo, como se dissesse assim: quem manda na minha vida sou eu vou fazer o que eu penso, eu vou fazer o que eu quero. Perceba, meu amado, que quando Jesus não está no centro, quando nós somos o centro da nossa vida, com certeza as coisas vão piorar. Perceba que quando Adão e Eva deixam de obedecer ao Senhor, tomando posse, assumindo a responsabilidade de governar sem Deus, foi isso que Satanás disse: vocês podem governar sem Deus, vocês não precisam de Deus para nada, porque se vocês comerem esse fruto, vocês se tornarão igual a Ele. Foi isso que ele quis lá em cima, mas não deu certo. Ele foi expulso e transforma-se num demônio. Isso mesmo, transforma-se, deixa de ser glória para ser trevas. Assim somos nós, quando deixamos de entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. Quando nós queremos tomar posse da nossa própria vida, governar a nossa própria vida. O egocentrismo tem tomado de conta de muitas pessoas. A soberba, isso tem levado ao caos. Você percebe que nessa segunda tentação de Jesus foi para que ele pulasse. Tu pode pular daqui, você pode, você manda, você controla a sua própria vida. Por quê? Porque Deus vai se responsabilizar pelos seus atos. Deus vai te proteger, ainda que os seus atos não sejam de acordo com a vontade do Senhor. Ora, nós bem sabemos, meus amados, que o controle das nossas vidas deve estar nas mãos do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor vai dizer através do apóstolo João: sem mim nada podereis fazer. Seria emocionante, sim, um grande livramento, seria muito bom, não é? Para que Jesus naquele momento recebesse essa dádiva, mas Jesus preferiu não fazer, porque ele entendia que a sua vida estava sendo controlada por Deus, não precisava fazer aquilo, tá certo? A solução que Jesus encontra para o controle da sua mente, para derrotar Satanás naquilo que ele queria, que era que Jesus não mais obedecesse a Deus, mas tomasse o controle da sua vida, foi o autocontrole. É muito importante o autocontrole, tá certo? E ele preferiu não tentar a Deus, evitando o mal maior. Então, quando não controlamos a nós mesmos, impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Então é necessário ter um autocontrole, deixar nas mãos do Senhor tanto as coisas, como no primeiro tópico, como a nossa própria vida. Então entenda, não se preocupe, a sua vida está nas mãos do Senhor. Isaías, no capítulo 14, verso 11, ele vai dizer sobre a soberba, quando o homem tenta controlar a sua própria vida e querer ser acima de Deus. Diz: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama de larvas, sua coberta de vermes. Veja aí o fim do soberbo. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 23, verso 12, vai dizer: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a primeira parte do versículo vai dizer que todo aquele que a si mesmo se exalta, se sente
a última bolacha do pacote, se sente o controlador da sua própria vida, que sabe mais do que todos, com certeza o seu fracasso será uma questão de tempo. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 16, no verso 6, ele vai dizer: ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não tem valor nenhum, não vale nada. Então Deus está falando sobre a soberba de Moabe, que sempre se levantou contra Deus, querendo ser controlador das suas próprias vidas. Ainda em Provérbios 16, 18, vai dizer: o orgulho vem antes da destruição. Olha o que a Bíblia está dizendo. A soberba, o orgulho, ele sempre vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Então, meus amados, a Bíblia está repleta de texto em que a nossa vida deve ser controlada pelo Senhor. No Salmo 91, verso 7, vai dizer assim: para aqueles que deixam suas vidas na mão do Senhor, e diz: Deus está dominando, governando, guiando a minha vida. Tem uma promessa no Salmo 91, verso 7: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas aquele que é controlado pelo Senhor não será atingido. Ainda no Salmo 91, verso 9 e 10, ele vai dizer: se vocês fizerem do Altíssimo seu abrigo, se o Senhor ou do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, na sua casa. Então deixa Deus tomar conta, deixa Deus controlar a sua vida. E por fim, nós temos a última proposta de Satanás, encontra-se no verso 8 e 10 do capítulo 4, que diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória desses mesmos reinos, e disse assim: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Você vai controlar. Sabe o que ele estava dizendo? Você vai controlar as pessoas deste mundo, você vai governá-las, você não dará direito delas decidirem o que querem, você sim será o verdadeiro controlador. Perceba, meus amados, que na primeira proposta, ele queria que Jesus tomasse o controle das coisas. Na segunda proposta, ele queria que Jesus tomasse o controle de si mesmo, da sua própria vida. E agora, ele quer que Jesus tome o controle da vida das pessoas, mesmo sem essas pessoas quererem, mesmo sem essas pessoas autorizarem, sabe? Perceba isso, né? Aí Jesus vai dizer: olha, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus devemos adorar. Então, somente o Senhor. Ele estava dizendo: quem controla a vida das pessoas é Deus. Então, nessa terceira tentação, sabe, o desejo que Satanás passa para o coração de Jesus, tenta passar, aliás, é de que ele podia controlar o mundo, podia controlar as pessoas. Nós bem sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, poderia sim assumir esse controle, mas Jesus, ele deixa voluntariamente. Ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É condicional. Se você vir, você vai ter, com certeza, aliviado o seu cansaço, sua fadiga espiritual, suas lutas. Ele disse: quem quiser vir após mim, então ninguém é obrigado a segui-lo, ninguém é obrigado a obedecê-lo. Porém, ele vai dizer, ele vai mostrar o resultado da obediência e o resultado da desobediência. Então, que as pessoas, que nós continuemos assim obedecendo ao próprio Jesus voluntariamente, que cada um de nós entreguemos voluntariamente o coração para o Senhor Jesus. O que muitos não entendem é que quando se faz o apelo, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Alguém pensa que estamos convidando aquela pessoa para uma religião, né? Para adentrar em uma nova religião. Não, de maneira alguma. Na verdade, o que
nós perguntamos é se aquela pessoa quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Qual foi a solução encontrada por Jesus para vencer esta tentação? O que foi que Jesus diz? Tá certo? Ele vai afirmar que não é para controlar as pessoas. As pessoas, a solução de Jesus, sabe, para não controlar as pessoas, é viver em adoração, rendido aos pés do Senhor. Quer dizer, eu não posso, ele estava dizendo, eu não posso obrigar as pessoas a me adorar, a me obedecer, mas eu aconselho a todas elas a viver em adoração, a viver em comunhão, buscando a minha presença. Então, quando nós, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, tentamos controlar as pessoas, nos tornamos empecilho para as bênçãos de Deus. Ora, se Deus trabalhou na sua vida, Deus vai trabalhar na vida da sua esposa, Deus vai trabalhar na vida de seus filhos. Não precisamos controlar, precisamos orientar, aconselhar, mas nunca obrigar. Não devemos obrigar ninguém a fazer coisa alguma. As pessoas têm que ir por amor, tá certo? Você não pode ir para a igreja só porque teu pai vai. Você não pode ir para a igreja só porque teus amigos estão indo. Não, você tem que ir por você. Você tem que ir porque você entende que você precisa, tá certo? Então, nós não devemos estar agindo dessa forma. Muitas pessoas querem controlar a vida das outras, o que elas fazem, o que deixam de fazer. Eu sempre digo que na casa do Senhor há muitas pessoas com níveis espirituais diferentes. Há pessoas que já atingiram um determinado nível espiritual e não podemos fazer com que as pessoas estejam no nosso nível. Não. O que é que podemos fazer? Podemos ajudá-la, podemos aconselhá-la, mas controlar, jamais. Romanos, no capítulo 9, verso 20 e 21, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Né? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Sabe? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro também para a desonra? Então percebemos, meus amados irmãos, que é Deus que está no controle. Quando eu entrego o controle da minha vida para Ele, Ele vai com certeza agir. Quando você entrega o controle da sua família para Deus, deixa Deus trabalhar. O que mais vivemos hoje são pessoas que querem controlar a vida das outras. O que é que elas estão fazendo, o que é que elas estão pensando, né? E isso não faz bem. Cuide da sua própria vida. Deixe a vida do outro em paz. A não ser que você queira pregar o Evangelho, aconselhar para o bem. Isso é a sua parte, mas o controle pertence ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no versículo 4, verso 11, ele vai dizer: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Então Paulo está aconselhando: cuide da sua vida, cuide dos seus negócios, trabalhe com as suas próprias mãos, deixa de estar se metendo na vida do outro. Na verdade, deixa de estar se metendo no negócio do outro, a não ser que você esteja convidado a dar alguma opinião. Se ninguém nunca convidou, não te chamou para dar uma opinião, fique em silêncio, fique quieto. No momento que a pessoa lhe perguntar, aí sim você vai responder. Em Romanos capítulo 2, verso 1, diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, estamos vivendo numa sociedade em que muitas das vezes querem paz, mas na vizinhança promove guerra, né? Às vezes sai com faixas pedindo paz nas ruas, menos violência, mas às vezes está certo no trabalho, né? Com o cobrador do ônibus,
enfim, age de forma grosseira, arrogante, muitas das vezes é intrigado com os vizinhos, até com o pai, com a mãe. Mas essas pessoas muitas das vezes estão indo para as ruas pedir paz, pedir harmonia, pedir comunhão, quando na verdade elas não têm isso. A própria Bíblia vai nos dizer assim, não julga teu irmão, porque ele está com argueiro no olho dele. Tira a trave que está no teu, e depois assim você pode até aconselhá-lo. Então, meus amados, que você possa meditar nessa mensagem maravilhosa do capítulo 4, segundo escreveu o Evangelho de Mateus. A conclusão é no verso de número 11. A Bíblia diz: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, após ter vencido a tentação de controlar as coisas, porque às vezes a gente age como se podemos controlar as coisas. Eu vejo determinadas orações que às vezes me espanto quando alguém quer mandar em Deus e mandar no céu de Deus e muito mais em seus anjos. Não temos o controle das coisas. Quem tem o controle das coisas é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E você pode também entender que nós não controlamos a nossa própria vida, ela está nas mãos do Senhor. E nós não podemos controlar a vida de ninguém, que nós possamos controlar apenas aquilo que Deus quer que controlemos, tá certo? Então, quando os anjos vieram, serviram ao Senhor, eles serviram após a tentação. Então, quando você vencer essas guerras, essas batalhas, o que é que vai acontecer? Você vai, com certeza ser servido pelo Senhor através de seus anjos. Então, quando os anjos vieram servir ao Senhor, mostraram quem controlava a vida dele. A vida de Jesus era Deus. Deus não deixou Jesus só no deserto. Ele estava olhando, ele estava ali, de olho para encerrar. Uma determinada família foi morar em um lugar muito distante, em meio a uma floresta, onde naquele lugar havia muitos animais ferozes, leões, onças, tigres e outros mais. E os moradores daquela província disseram àquela família: tomem cuidado quando os filhos de vocês forem para a escola, porque aqui nós temos leões, nós temos onças e podem atingir os filhos de vocês. Mas o pai orientou seu filho e disse: não se preocupe, meu filho, nada vai te acontecer, pode ir para a escola tranquilo. E aquela criança, aquele adolescente ia e voltava para a escola. Passaram-se alguns dias e ele fazendo esse percurso, mas chegou um dia em que, quando ela voltava da escola, já cansada, apareceu diante dela uma onça feroz, começou a rugir, e aquela criança começou a chorar, apavorada, e no seu subconsciente ela dizia: se o meu pai estivesse aqui, com certeza ele me livraria desta onça. E quando a onça começou a se aproximar daquela criança, o pai saiu com uma espingarda, deu um tiro para cima, aquela onça correu, e o filho abraçou com o pai chorando e disse: pai, obrigado, pai, porque hoje o Senhor veio, graças a Deus. O pai, com lágrimas nos olhos, disse, abraçado com o filho: não, meu filho, desde o primeiro dia em que você está vindo para a aula, você vem por esta vereda e volta por essa mesma vereda. Eu também, eu vou por uma vereda e volto pela outra, encostado a essa sua. Então, amado, desde o primeiro dia, o filho ia por um caminho e o pai ia por outro, pertinho, observando. Tá certo? Assim é Deus, nada vai te atingir. Deus está andando próximo à tua vereda, Deus está andando com você. Não se preocupe, que nada vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe. Até uma próxima reflexão, se assim Deus nos permitir.